mais uma das nossas aulas da classe de integração. Nessa aula nós vamos falar sobre vida financeira. Vamos falar sobre dízimos e ofertas, qual é a nossa visão e como é que nós entendemos que deva ser o nosso relacionamento com a questão do dinheiro. A Bíblia trata desse assunto com profundidade. A Bíblia reconhece que o dinheiro é um adversário muitas vezes das nossas vidas. Nós precisamos do dinheiro para a nossa sobrevivência, nós precisamos do dinheiro para cuidarmos da nossa família, mas o dinheiro deve ficar no lugar correto, no lugar adequado. E a Bíblia nos dá algumas orientações sobre isso. Quero começar lendo com vocês, acompanhe aí na tela, por favor, Gálatas capítulo 2, verso 20. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo. Ele morreu por mim, eu vivo para Ele. O mesmo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo deixa claro, nós pertencemos a Deus. O que esses textos têm a ver com vida financeira, com dízimos e ofertas? Ora, se nossas vidas pertencem a Deus, tudo o que temos também pertence a Deus. Uma dedução lógica, não é verdade? No reino de Deus, Jesus é o rei e nós somos súditos, mordomos neste reino. Se nossas vidas pertencem a Deus, como fica evidente nos textos, uma vez que fomos resgatados e libertos pelo pagamento de uma dívida, dê uma lida em Colossenses capítulo 2, verso 14, você verá como isso é verdade. Nós somos comprados através do sangue de Cristo. Logo concluímos que pertencemos a Deus e, consequentemente, tudo o que nós temos pertence ao Senhor. Diante dessa realidade, qual o nosso papel diante dos recursos que Ele nos confia, que Deus nos permite ter? Aí vem a palavra importante aqui, mordomia. Nós não somos donos dos nossos recursos, nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Hernandes Dias Lopes, um famoso pregador aqui do nosso país, pastor, conferencista e autor de muitos livros, define mordomo da seguinte maneira: mordomo é aquele que é incumbido da direção da casa, o administrador. Ele não é dono, mas o dono da casa lhe confia tudo o que tem para ser cuidado e desenvolvido. Terras, dinheiro, joias, esposa, filhos, alimentação da família e a administração de suas riquezas. Quando o mordomo se sente dono dos bens do seu senhor, ele trai o seu senhor. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens de seu senhor, ele torna-se infiel. O que o Hernandes Dias Lopes está dizendo é que eu e você somos mordomos e que Deus colocou muitas coisas sob nossa responsabilidade e devemos fazer isso com zelo. Entendemos, portanto, que somos mordomos de Deus e desta forma temos o privilégio de zelar, cuidar e administrar de tudo que nos foi confiado. As Escrituras detalham essa realidade na parábola que encontramos em Lucas capítulo 12, do 42 ao 46. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Mordomo, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se, como se o senhor nunca fosse voltar. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente,
Ele dará um lugar para os infiéis. Lá em Mateus, capítulo 25, do verso 14 ao 30, você vai encontrar, ou nós vamos encontrar, a parábola dos talentos, quando o Senhor confia aos servos uma determinada quantidade de moedas. No verso 21, ao elogiar o servo que multiplicou o talento recebido, o Senhor diz: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Interessante isso, né? Nós temos recebido de Deus talentos, nós temos recebido de Deus recursos, nós temos recebido de Deus tantas coisas. E nós não podemos ser pessoas que enterram os talentos porque temos medo. Não podemos ser pessoas que enterram os recursos que Deus nos deu porque temos medo. Não! A vida cristã exige desenvolvimento, a vida cristã exige que nós multipliquemos o que Deus tem nos dado. Veja a declaração de Lucas capítulo 16, verso 10. Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Não importa a quantidade de dinheiro que você tem, que Deus quer ver qual é a sua fidelidade, como você lida com isso, o que você faz com isso. Deus nos confiou a vida, saúde, família, igreja, irmãos, ministérios, finanças e todas as demais áreas de nossa vida, para que nós sejamos bons mordomos. Somos encarregados de administrar todas essas coisas e podemos fazê-lo de duas formas: com insensatez, desprezando que tudo vem dele e que tudo é para ele, ou com fidelidade, honrando ao Senhor com tudo o que temos e com tudo o que somos. Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vemos aqui dois irmãos trazendo ofertas a Deus, uma oferta é bem recebida, a outra o Senhor não atentou para ela. Muito provavelmente o que está em pauta aqui é a atitude, o motivo que levou Abel e Caim a trazerem aquela oferta. Nosso propósito como cristãos é trazermos ofertas que agradem a Deus. Podemos, a exemplo de Abel, oferecer ao Senhor aquilo que lhe agrada e que lhe traga honra. Tem a ver com a atitude do nosso coração. Quero lhes falar um pouco sobre o dízimo nas Escrituras. O que as Escrituras nos dizem a respeito do dízimo? Convido você para ler comigo Gênesis 14, verso 18 a 20. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e eventos que acontecem antes da lei de Moisés. Muitos associam o dízimo ou o ato de ofertar à lei de Moisés. Mas a verdade é que existe na tradição bíblica, existe na cultura do reino de Deus, esse costume de trazer os dízimos e de trazer as ofertas. Vamos ler o texto. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Interessante. Antes da lei de Moisés, nós temos Abraão. Antes do sacerdócio levítico, nós temos Abraão, honrando o sacerdote Melquisedeque, que é uma figura de Deus que se manifesta ali no Velho Testamento. É um personagem estranho que temos na Bíblia, que a Bíblia diz que não há genealogia, né? Nós não sabemos a descendência do Melquisedeque, mas o fato é que Abraão traz a Melquisedeque o dízimo. Nos lembremos que Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem dos levitas, né? Bom, Gênesis 28, 20 também traz uma outra realidade, ainda antes da lei.
Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Jacó faz uma aliança aqui com Deus. Ele está partindo para uma terra estranha, mas ele faz uma aliança com o Deus do seu pai, com o Deus do seu avô. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Com quem Jacó aprendeu esse princípio? Com seu pai, com seu avô, com a cultura em que ele estava inserido. A pergunta que surge quando se fala em dízimos e ofertas é: o dízimo não é algo vinculado à lei de Moisés? Nós estamos vivendo na era da graça. Verdade, nós estamos vivendo na era da graça. Não tenho dúvida disso. Mas o que eu estou querendo lhes mostrar é que a prática do dízimo e da oferta existe antes da lei. A lei apenas vai colocar algumas normas para a prática desse costume. Mas dizimar e ofertar tem a ver com a adoração, tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é. A prática do dízimo é uma prática antiga, como eu tenho lhes dito. Ela é percebida nas Escrituras em momentos que antecedem a lei de Moisés. Abel, logo no começo de todas as coisas, Abraão e Jacó, como lhes mostrei. Moisés apenas tornou oficial, regulamentou uma prática de adoração antiga que vinha desde os primórdios de seu povo. Vamos agora para o Novo Testamento, vamos ver o que o Novo Testamento nos diz sobre dízimos e ofertas. O que vemos no Novo Testamento é que a generosidade das pessoas extrapolava em muito o conceito do dízimo. Quando você lê o livro de Atos e quando você vê a generosidade das pessoas, eles estavam indo muito além do dízimo, talvez por compreenderem que tudo que eles tinham pertencia a Deus, como a gente leu lá nos textos de abertura aqui da nossa aula. Em Atos 4, se você tiver interesse, dê uma olhadinha, vemos que todos os que possuíam herdades, possessões, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Os pés dos apóstolos aqui representando a igreja ou a instituição. As pessoas viram as necessidades, as pessoas viram as dificuldades existentes e generosamente, voluntariamente traziam esses recursos que abençoou de forma tremenda muitas famílias, o desenvolvimento da igreja naqueles dias. Atos capítulo 4, verso 34 diz aqui uma coisa muito interessante. Atos 4, 34 até 37. Acompanha comigo. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, também conhecido como Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma terra, vendeu-a, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O que vemos nessa passagem é um testemunho claro de que nossa relação com o dinheiro muitas vezes revela a nossa espiritualidade. As Escrituras reforçam essa verdade em Lucas 16, verso 13 e 14. Olha que interessante. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Aqui o Senhor coloca o dinheiro como um adversário de Deus. A tua relação com o dinheiro determina qual é a profundidade da sua espiritualidade. Jesus diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lucas coloca o dinheiro como um Deus rival, um Deus que disputa o domínio sobre nossos corações. É quase uma entidade espiritual que exige adoração. Uma máxima que revela uma verdade interessante é a seguinte: ou é você que tem o dinheiro, ou é o dinheiro que tem a você. Ou você é escravo do que te controla. Embora Jesus tenha feito uma crítica severa aos fariseus por sua conduta no ato de dizimar, em nenhum momento
o vemos rejeitando essa prática ou tornando-a nula, como ele fez em relação a outras coisas. A essência da mensagem de Jesus foi o amor a Deus acima de toda e qualquer coisa, inclusive o dinheiro. E o amor ao próximo em todos os aspectos, inclusive financeiro. Nós temos um chamado para sermos pessoas generosas. O que Jesus faz é colocar as coisas numa perspectiva correta. Mateus 23, 23 nos dá essa noção. Jesus, criticando os fariseus pela sua religiosidade estéril, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo para ele: pessoal, o problema não está na contribuição, o problema é que vocês estão fazendo contribuição e estão achando que a vida cristã se resume a isso. O problema é que vocês estão entendendo que vida cristã é trazer dízimos e ofertas e o restante não tem a menor importância. Jesus vem realmente inaugurar um novo tempo, uma nova aliança, mas é preciso ter um olhar cuidadoso e reverente até em relação aos costumes e práticas encontradas no Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, algumas coisas foram superadas e ficaram no passado. Os rituais que envolviam a adoração no templo, os sacrifícios de animais, costumes e padrões que regulavam a vida civil em Israel. Existem muitas práticas, muitos mandamentos do Velho Testamento que cabiam na nação de Israel. Se você olha para a lei de Moisés, se você lê o livro de Deuteronômio, você vai encontrar lei civil, lei cerimonial e lei moral. Eu creio que muitas das leis que regulavam a vida civil e que regulavam alguns costumes na igreja antiga ou até mesmo no judaísmo não fazem mais sentido para nós. Por exemplo, no Velho Testamento, a mulher usava véu quando vinha às reuniões. A mulher não podia falar. É óbvio que essas realidades fazem parte de um contexto e nós precisamos olhar para isso dentro do contexto em que elas foram ditas. A mulher usar véu era um sinal de respeito e reverência. Ficamos com o princípio, não com o véu. Ficamos com a essência daquilo que o texto quer nos dizer, né? Jesus coloca as coisas em seu devido lugar. Ele diz que ser fiel no dízimo e esquecer-se da justiça, da misericórdia, da fidelidade é um terrível engano. Não podemos comprar a Deus com o nosso dinheiro. Não podemos conquistar coisas espirituais com o nosso dinheiro. A fidelidade financeira precisa andar de mãos dadas com o temor a Deus e a sua palavra. Muitos valores e princípios encontrados no Antigo Testamento, como eu já disse, devem ser ensinados e preservados, pois fazem parte da nossa herança judaico-cristã. Por exemplo, não matarás, honrar teu pai e tua mãe, ser fiel ao cônjuge e muitas outras coisas. São princípios morais que nós vamos encontrar no Velho Testamento, que são aplicáveis ainda aos nossos dias. São princípios morais e eternos, eu diria. É preciso cautela em abandonar aquilo que realmente caducou, buscando preservar valores que fazem parte de nossa herança bíblica. Qual a visão da Igreja Nova Jerusalém sobre dízimos e ofertas? Em nossa igreja, como tenho dito, cremos que tudo o que temos pertence a Deus, incluindo nossos bens e recursos. Cremos que, como expressão da fidelidade e reconhecimento a Deus, devamos, como discípulos, trazer os nossos dízimos à casa de Deus. Entendendo que dizimar não é um salvo-conduto para uma vida sem temor e reverência ao Senhor. Não é? Você pega Ananias ali no livro de Atos, quando ele vem trazer parte do dinheiro, da propriedade que ele tinha vendido, ele foi duramente criticado por Pedro, porque a motivação dele era errada. Mas entregar o dízimo não é uma troca com Deus. Nosso dízimo deve ser uma expressão de amor e gratidão. E o restante de nossa renda? Cremos que Deus nos confia o restante, 90%, para que sejamos mordomos. Nós não somos donos, mordomos. Isso implica em ter abertura para ouvirmos a voz do Senhor sobre eventuais necessidades. Se você vê algum irmão precisando de dinheiro, não adianta você dar um tapinha nas costas.
se o Espírito Santo lhe orienta a abençoar alguém da sua célula, algum irmão, algum conhecido, um parente, um amigo seu, faça-o. Né? Seja generoso, faça uma oferta de bênção na vida de alguém. Sabe, você precisa estar aberto para as eventuais necessidades que surgem no desenvolvimento da igreja. Enquanto o dízimo representa 10% de nossa renda, não sendo um percentual negociável, 10% é 10%, a oferta é uma expressão livre do adorador. Se você está cheio do Espírito Santo, provavelmente você vai avançar além dos 10%, por conta da generosidade que Deus vai promover em sua vida. Qual a relação entre Deus e o dinheiro? 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 até 11, Paulo dá um ensinamento precioso. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ageu capítulo 2, verso 8, temos uma declaração de Deus. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Nestes textos, vemos que todo ouro e prata e riqueza são do Senhor, pertence a Ele, estão sob seu domínio. Deus nos dá o dinheiro não para que sejamos escravos dele, mas para que façamos bom uso dele. Nosso coração não deve ser dominado pelo dinheiro, mas deve estar sujeito àquele que tem o domínio de tudo. Mateus 6,19 traz uma outra orientação. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. No céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus prova a nossa fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Como já vimos, tudo pertence a Ele. Mas através do dinheiro, Deus prova nosso coração para sermos fiéis e obedientes, desprendidos do dinheiro e atentos às necessidades uns dos outros. A maneira pela qual somos provados é através da nossa fidelidade, da nossa generosidade. Né? Dando ainda mais alguns textos para você, quero ler Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Palavras de Salomão. A palavra dízimo traduz as palavras em hebraico e grego, significam um décimo, ou dar um décimo de algo. No Antigo Testamento, o dízimo era geralmente considerado como aquela parte do cultivo ou do rebanho que era devida por um adorador a seu Deus, para o sustento do santuário e dos sacerdotes. Considerando que tudo pertence a Deus, quando damos o dízimo, estamos apenas devolvendo uma 10ª ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos dá. Portanto, o dízimo não é parte de nossa renda que damos ao Senhor. Melhor seria dizer que o dízimo pertence ao Senhor. É propriedade dele. Por este motivo, não devemos retirar o dízimo do que sobra no final do mês, mas devemos dar as primícias a Deus. Devemos contribuir com alegria. Se não for dessa forma, é melhor não dizimar.
Sabe, se você não tem alegria, se você não tem direção do Espírito Santo, se você não faz isso com liberdade, não faça. Ore, busque a Deus, né? Pergunte ao Senhor. Não faça porque é uma obrigação, faça porque você tem alegria no coração em fazê-lo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Meus irmãos, dízimos e ofertas têm a ver com alegria, tem a ver com honra, tem a ver com o desejo de ver o reino de Deus expandido. As ofertas, né, são diferentes do dízimo. A oferta é um ato voluntário do adorador em dar qualquer quantia que o Senhor colocar em seu coração. Filipenses capítulo 4, verso 15 até 18, Paulo compara as ofertas recebidas como sacrifício agradável e aceitável a Deus, um ato de adoração, um ato de amor voluntário. Paulo recebeu ofertas das muitas igrejas que ele havia plantado e ele considerava essas ofertas como um ato de adoração. Costumamos dizer que devolvemos ao Senhor os dízimos e damos voluntariamente as ofertas. Por que devolvemos? Porque não nos pertence, pertence a Deus. No Velho Testamento, as ofertas tinham o propósito de prover reformas e construções no templo. No Novo Testamento, as ofertas eram usadas principalmente para suprir as necessidades dos discípulos, de toda a casa, de toda a comunidade. As ofertas podem ser voluntárias ou alçadas, né? Ofertas especiais quando tem um desafio na igreja, uma ampliação, uma obra missionária ou coisas do tipo. Né? As voluntárias são oferecidas a Deus ou uma pessoa necessitada espontaneamente, enquanto a oferta alçada é levantada a partir de uma necessidade específica. Por exemplo, uma reforma na igreja, comprar mais cadeiras e outras necessidades. Eu vou passar rapidamente por alguns textos que ensinam a maneira correta de ofertar e dizimar. Vai aparecer aí na tela para você. Primeiro, devemos dar nossos dízimos e ofertas com discrição. Não use dizimar e ofertar para chamar atenção para você mesmo. Mateus capítulo 6, verso 2 a 4. Elas devem ser dadas livremente. 2 Coríntios 9, 7, não por imposição, não por uma lei, mas por uma disposição do seu coração. Terceiro, devemos dar com generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 4. Devemos dar de acordo com o que temos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 12. Deve glorificar a Deus. 2 Coríntios 9, 12. Não devemos ser mercenários, ou seja, dar em troca de alguma bênção. Não podemos comprar o favor de Deus. Devemos planejar as ofertas. Devemos ser organizados e planejar nosso dízimo e as ofertas que pretendemos dar. Devemos estar atentos às necessidades das pessoas, dos nossos irmãos da célula. Não devemos ser legalistas. Dar porque tem que dar para cumprir a lei, dar para se sentir justificado, dar para ter a sensação de dever cumprido. Devemos dar porque amamos a Deus. Devemos dar porque amamos o reino de Deus, porque é assim que as coisas funcionam. Que Deus te abençoe. Espero que esses princípios possam ajudar você e trazer esclarecimento a você, em nome de Jesus. Deus abençoe.